aqui na ponta de Humaitá, às margens da praia de Monte Serra, onde se encontra o terceiro e o mais jovem farol de Salvador. O farol de Humaitá é o menor e o único dentro da Baía de Todos os Santos. E embora o farol date do século XX, o Forte de Nossa Senhora de Monte Serra, onde ele está localizado, foi construído sobre ordens de Tomé de Souza no século XVI, juntamente com o Forte de Santo Antônio da Barra, para defender as entradas da primeira capital do Brasil. Tão lindo quanto assistir ao pôr do sol, sentada daqui dessa balaustrada, é observar a cidade de Salvador vista daqui, a uma distância que nos permite perceber os relevos que a dividem cidade alta e baixa, contemplar as suas texturas geográficas, sua diversidade de elementos, ornamentos e histórias. Vista desse ponto, Salvador é um grande caldeirão cultural. E por falar em caldeirão, hoje nós vamos mergulhar na tradição gastronômica da capital baiana. Hoje estamos encerrando a nossa série e como fio condutor desse episódio, escolhemos a gastronomia como elemento central do nosso bate-papo. Falando nisso, eu acredito que a culinária seja objeto de investigação etnográfica ao falarmos de uma determinada cultura. Estou aqui com o professor Jair Cardoso, historiador, que vai participar desse bate-papo. E, professor, já começo te perguntando, como é que podemos falar de Salvador a partir da cozinha? Salvador é a síntese do Brasil. Nós somos o que comemos. Salvador, por ter sido uma cidade que recebeu, de fato, a princípio, os europeus que aqui vieram, no choque de duas humanidades com os povos indígenas, e depois transplantou, sequestrou milhões de pessoas africanas que para aqui vieram na condição de escravos, né? Esses escravizados deram tom à nossa culinária. Na verdade, nós temos uma cozinha que, a princípio, ela é portuguesa, mas o dendê chega, dendê é marca que não sai. Então, quando o dendê chega, ele se impõe diante dessa culinária. E aí temos o que vem da costa, né? O pano da costa, o dendê que vem da costa, costa africana, o inhame que vem da costa, a pimenta que vem da costa. E se junta, portanto, aquilo que é autóctone, que é originário da terra, que é do indígena. A mandioca, que é fantástica, fundamental para toda a cozinha baiana, sobretudo a do século XVI, XVII, XVIII, porque as pessoas, elas de fato comiam muita farinha, mas não era só farinha, todos os derivados da mandioca, o beiju, os bolos de todo tipo de mandioca, de farinha grossa, de farinha fina. Se tem uma série de artigos culinários que se fazia a partir da mandioca, da folha da mandioca, por exemplo, suja maniçoba. Então, Salvador é uma cidade que a culinária está nas ruas, nos tabuleiros das baianas, está nas praias, nas mãos dos ambulantes, nas barracas de praias, está dentro de nossas residências, está nos terreiros de candomblé. É a cidade culinária, a cidade do Salvador. É uma cidade que atrai, inclusive, muitas pessoas que vêm para conhecer essa gastronomia tão rica que nós temos aqui, tão plural, que para mim, de fato, se torna uma síntese do que é o Brasil, né? Salvador tem uma tradição muito rica e diversa quando o assunto é culinária. Mas apesar da pluralidade de cores, texturas, perfumes e sabores, um traço comum da identidade da nossa gastronomia é a presença do dendê. Leira, eu queria saber de você, por que em meio a tanta riqueza, o dendê é o elemento que mais se destaca? O dendê é um dos nossos ingredientes mais emblemáticos, né? Principalmente em Salvador, onde a gente tem uma forte cultura de matriz africana. E os africanos, que entendiam muito bem de cozinha, de culinária, ele acrescentou o dendê, é um tipo de gordura nas comidas portuguesas, né? Nos esparregados, nos ensopados, e se transformou em muqueca. Transformou tudo isso em muqueca. E tem um monte de pratos, né, que vem aí com dendê. O acará, por exemplo, é um prato africano, presente inclusive em rituais religiosos. No entanto, o acarajé é uma comida tipicamente baiana.
né? Eu queria saber o seguinte, onde é que podemos identificar a herança indígena, a própria herança também ibérica e africana na nossa culinária? Olha, o acará é o nome do bolinho de feijão. Ele é uma comida votiva do orixá Inhansã, né? Ele significa bola de fogo em Iorubá. E jé é o verbo comer. Então, ele é africano e ele se adaptou muito bem na cozinha da Bahia, né? E ele é vendido nos tabuleiros, geralmente pelas filhas de Inhansã. Então, é uma comida de terreiro que passou para o dia a dia, como a maioria das comidas baianas. Eu começo a pesquisar as comidas que caíram em desuso, que estão na memória afetiva de muitos baianos de uma determinada idade para trás. Eu costumo chamar de cozinha patrimonial da Bahia. Cada região tem o seu patrimônio, né? Tem a sua herança coletiva. Ou seja, as pessoas de uma determinada região sabem o que é que aquele ingrediente vai resultar num prato típico local. Então, a cozinha patrimonial da Bahia, principalmente de Salvador, o ingrediente é o dendê. O acará é um prato muito forte, mas não é só isso. O acará é um prato que ele vem com os africanos e ele permanece até hoje. Mas muitas outras comidas, ela está apenas na memória das avós. Aqui é um lugar de cozinha que eu também chamo de cozinha ancestral. Isso é cozinha ancestral. É a cozinha que está na memória dos nossos avós e os nossos pais. Ouvindo você falar, eu me lembro muito da gastronomia como afeto, né? A comida é também um momento, uma oportunidade de afeto, e muito do que é ensinado é passado dos mais velhos para os mais novos. É mais ou menos disso que você está falando, né, Leila? Exatamente. A cozinha ancestral é o mais velho ensinando o mais jovem, né? Quando o mais jovem pode aprender isso, né? Então, aqui eu costumo dizer que é um lugar onde a gente pode salvaguardar essa herança de comida ancestral, de comida de raiz. Também pode se falar comida de raiz, né? Então, tem algumas comidas aqui que você nunca ouviu falar, que você nunca viu, nunca sentiu esse sabor. Quais são? Eu tenho, por exemplo, o arroz de alçá. O arroz de alçá é um prato... Primeiro que os alçá eram muçulmanos, né? Que viveram aqui na Bahia, mas essa comida não se refere a eles, né? É uma história sobre o arroz africano. Então, assim, não está ligada diretamente e, ao mesmo tempo, está. Porque a cozinha da Bahia, talvez por conta dessa matriz africana, por conta da cozinha indígena, ela tem alguns símbolos, né? Que tem um significado e que só quem conhece o significado consegue identificar sem ninguém dizer nada, né? Então, é o caso do arroz de alçá. Não tem nada a ver a carne seca, não tem nada a ver o camarão defumado, o camarão seco, o molho de bambá, mas o arroz em si, né? Tem várias outras coisas. Tem a caçá de leite. O acaçá é uma memória das pessoas que moravam num determinado no bairro, na parte mais antiga de Salvador. Barbalho, Pelourinho, Carmo. Então, as pessoas mais velhas que moravam nessa região, elas têm a memória, quando elas veem a caçar, elas têm a memória do vendedor de acaçá e do lamento que ele cantava. O vendedor de acaçá, ele vinha cantando um lamento em Iorubá, que as pessoas não sabiam o que era, mas ele aprendeu com o pai dele, ele aprendeu com o avô dele, que pode ter sido um africano escravizado. Então, ele conhece aquela música, né, que é um lamento em Iorubá, e aí ele sai mercando a caçar
pelas ruas de Salvador e a pessoa, quando ouvia, dizia, lá vem um vendedor de acaçá. E isso acontece aqui. As pessoas, quando comem o acaçá, ela fala, eu me lembro que na região do Barbalho tinha um rapaz que vinha cantando o pregão do acaçá. Ou seja, um prato representa diversas culturas. Tem como diferenciar e dizer esse prato é de Salvador? Ou um prato, de repente, acaba tendo tantas influências e que é isso justamente que faz com que a nossa cultura seja tão importante, tão diversa como ela é? Olha, a comida de Salvador é de Salvador. A comida baiana, ela é baiana. Ela não é africana, ela não é portuguesa. Ela tem a influência portuguesa, né? Mas ela chega aqui, ela se mistura com a cultura africana, com o indígena. Então, assim, até hoje, as comidas elas sofrem influências e interferências que vão modificando os sabores, que vão modificando a apresentação, a textura, até o nome. Por exemplo, existe um caruru de folha, né? Que é chamado obeue, em africano, em Yorubá. Que é cortado de folha, poderia ser chamado de caruru, né? É um caruru porque é um cortado. Mas se for de folha de taioba ou língua de vaca, é fó. Todo mundo conhece. É o mesmo corte, é o mesmo ingrediente, muda a folha, muda o significado. Na Bahia, em Salvador, aquilo que se come nos terreiros de candomblé se come dentro de casa. A comida de santo é a comida das pessoas. A comida das pessoas é a comida dos santos. O acarajé, o vatapá, o caruru. Destacaria algum prato que está sempre no nosso dia a dia e que diz muito sobre nós, soteropolitanos? Olha, é o dendê, a muqueca? Ao meu ver, o baiano não come dendê com essa frequência. O dendê é um ingrediente mais ligado à comida turística, a comida típica, mais ligada ao turismo, né? O baiano, e há uma história aí que não casa. Por exemplo, na Bahia existe, a maioria dos baianos, dia de sexta-feira, se veste de branco. Porque sexta-feira é o dia de Oxalá, né? Porém, no dia de Oxalá não se come dendê. Mas, comercialmente, é o dia de comida baiana. É o dia que se vende o dendê. A comida típica de uma região não é uma comida turística, mas sim uma comida acessível a todas as classes, que todo mundo pode comer, né? E, para mim, eu acho que a comida típica da Bahia é a feijoada. É a feijoada, é o sarapatel, é o mocofato, é o mocotó, porque a gente está num lugar onde faz muito calor, né? Antigamente, os escravizados, eles não tinham acesso a nada disso, né? Mas sempre trabalhamos muito. Então, a gente precisava de uma comida para dar sustância. Haja visto as pessoas que chegam de manhã e vão comer um bom mocotó, ou vai comer feijoada de manhã, né? Quem nunca? São pessoas que se preparam, elas comem aquela comida para aguentar o dia, né? Então, eu acho, ao meu ver, a comida patrimonial baiana é a feijoada. E veja que quando se come a muqueca em outros locais, parece que não é igual a se comer em Salvador, né? Você vai para Brasília, em Aracaju, em qualquer outro local, Rio de Janeiro, você não come a mesma muqueca baiana. Então a gente está falando aqui da muqueca baiana, foi essa que foi avaliada como a melhor, como a originária, como a mais gostosa, né? Como uma mais, enfim, mais atraente, até pelo cheiro, a muqueca consegue nos atrair. E aí a gente tem uma série de muquecas, porque você tem a muqueca de peixe, a muqueca dos vários mariscos que nós, né, temos. Então, são muitas muquecas. Muqueca de ovo. Como é popular e deliciosa a muqueca de ovo aqui, que se bota aquele camarão também em redor, camarão seco. Mas, enfim, é uma outra muqueca que é super deliciosa, feita sempre à base de azeite de dendê, leite de coco. Portanto, nós somos a civilização do dendê. Uma figura interessante que concentra em si diversas características presentes na cultura soteropolitana é Manuel Quirino.
Ele, dentre inúmeras outras atividades, atuou como jornalista, escritor, também como artista plástico, inclusive ele foi ogã do terreiro do Gantuá. Professor, tomando Manuel Quirino, não é, como referência, na verdade eu queria saber de que modo podemos enxergar o cruzamento de religiosidades e tradições culturais que dão forma à cidade. Manuel Quirino é uma grande referência baiana, afro-baiana mais particularmente, né? Ele inclusive é um sobrevivente do cólera morbus. Manuel Quirino, quando o cólera morbus assola a Bahia, no Recôncavo vários engenhos deixaram de funcionar porque não tinha uma pessoa sequer escravizada que pudesse estar viva para trabalhar. Santo Amaro da Purificação foi a cidade que mais sofreu, perdeu aproximadamente 80% da sua população urbana. E Manuel Quirino nasceu em Santo Amaro. Os seus pais faleceram e deixaram ele com 4 anos de idade. Então ele veio para Salvador, criado, educado por um professor. Veja, ele é um homem do Recôncavo. Ele vem do Recôncavo e faz essa ponte entre Salvador e seu Recôncavo e essas tradições todas que permeiam a nossa baianidade, a nossa forma de ser, de existir. Então, esses cruzamentos que existem, eles vêm desde o início. Ninguém pode imaginar que os africanos chegaram aqui de suas várias etnias, suas várias línguas e culturas e chegaram aqui e se dobraram diante do colonizador. É óbvio que não. Os atabaques, os batuques sempre ocorreram nas matas, em todos os lugares, às escondidas. E a igreja tentando reprimir. O que é que vai acontecer? Nós somos o povo da rua, das procissões. Assim que Tomé de Souza funda a cidade, de imediato uma procissão ocorre aqui, dias depois que foi Corpus Christi, a primeira procissão do Brasil. Então, ensaiando, foi um ensaio para a gente com relação às ruas. Esse povo que vem das ruas da lavagem, que vem das procissões, que vem do carnaval, que vem das festas de largo. Então, nós temos aqui, nesse palco, a chamada brecha da festividade. E então, o que seria a brecha da festividade? Todos se misturam ali. A festividade é uma brecha para que as pessoas possam ter acesso e contato direto com as autoridades, com os bambambãs, com os senhores de engenho, com os barões, com os condes, viscondes, com toda aquela casta que se sentia superior. No momento da festa, todos eram iguais. Essa brecha da festividade faz, de fato, um cruzamento aí cultural, religioso intenso. Porque à medida que se celebrava um santo católico, na cabeça da pessoa escravizada estava ali um orixá, um vodum, um anquice. Naturalmente estava ali uma divindade africana que tinha uma relação de proximidade com aquele santo católico. Essa culinária também mostra essa transversalidade, esse cruzamento, portanto, de religiosidades e de culturas, porque essa comida se confunde. Salvador é uma cidade rica em manifestações culturais, religiosas, a cidade pulsa. Ela, de fato, de alguma forma, preserva essas raízes ancestrais que, enfim, permeiam a nossa existência enquanto pessoas. Nesse ano comemoramos o bicentenário 2 de julho da Independência. Salvador, que é um dos principais teatros da guerra de independência do Brasil na Bahia. Além disso, comemoramos também o centenário do hino ao Nosso Senhor do Bonfim. Professor, como é que religiosidade e política se misturam na trajetória da nossa cidade? Bom, a cidade, ela viveu desde o início aquilo que no Brasil chamamos de direito do padroado. A igreja ligada umbilicalmente ao Estado. A igreja era um apêndice do poder político. Os padres, os bispos, arcebispos eram pagos pelo poder colonial e depois imperial aqui no Brasil. Então, essa ligação política e a cultura, a festividade, ela vem, portanto, desde os primórdios do próprio país com o padroado. As igrejas eram locais de resistência. Quando os holandeses invadiram Salvador, por exemplo, as igrejas todas reagiram. Elas eram espécies de quartéis generais. Essas igrejas tinham um papel dentro do poder. Quando os senhores de engenho chegavam e os negociantes, os homens poderosos da colônia e do império chegavam nas igrejas, tinham a sacristia para bater papo, afinar suas conversas com o clero. Enfim, havia uma relação muito próxima entre o clero, que vinha também dessa classe, dessa casta, com o poder. Então nós percebemos que, de fato, essa relação sempre existiu. Olha, por exemplo, o 2 de julho.
Os políticos estão ali presentes, mas a festa não é deles. O 2 de julho é do povo, já dizia o nosso professor Cid Teixeira. O 2 de julho é uma festa popular que está, de fato, dentro da raiz do povo de Salvador e do Recôncavo. Às vezes a gente até confunde falando da Bahia, não é verdade, é de Salvador e Recôncavo. É aqui que, de fato, essas guerras ocorreram, né? O povo de Salvador fugiu da cidade e foi buscar refúgio onde? No Recôncavo. Em Santo Amaro, em Cachoeira, em Candeias, em Simões Filho, foi para o lado de São Félix, foi para Muritiba, foi para Cabaceira do Paraguaçu, foi para Jaguaripe, foi para as ilhas de Itaparica e as outras 55 ilhas que nós temos aqui na Baía de Todos os Santos. Enfim, essas cidades todas foram ocupadas por soteropolitanos que fugiram da guerra, porque a cidade estava tomada pelas tropas portuguesas. Olha a relação muito próxima entre Salvador e esse Recôncavo sempre. Quem vem libertar a cidade é o Recôncavo. É tanto que a cidade celebra a festa no dia 2 de julho, porque foi quando ela foi liberta, e o Brasil igualmente nesse mesmo dia. Mas o Recôncavo festeja em datas diferenciadas. Cachoeira festeja no dia 25 de junho, já celebrou o bicentenário em 25 de junho de 2022, quando completou 200 anos de que ela foi a capital da Bahia. A cidade que organizou as tropas, as forças econômicas, as caixas culturais, as caixas financeiras para poder financiar um exército de 13 mil homens e vir libertar Salvador. E aí homens só não, mulheres inclusive. E aí nós temos, portanto, um momento em que o Recôncavo festeja, celebra, é 25 de junho a Cachoeira. E Itaparica, a grande batalha em que Maria Filipa, a grande heroína negra, e quantos outros itaparicanos vencem os portugueses ali, portanto, é 7 de janeiro de 1923. Já celebrou em 7 de janeiro passado o bicentenário. A Bahia e Salvador em particular e o resto do Recôncavo vão celebrar no dia 2 de julho deste ano, 1923. Então, observe que nós temos muita ligação dessas cidades, vilas, freguesias e paróquias com Salvador e brincando aí com a questão política que você fez o questionamento. O hino ao 2 de julho, que é um dos hinos mais bonitos que eu já ouvi inclusive, é um poema belíssimo, né, do Arthur de Sales e João Vanderlei. É um poema que traz a alegria desse povo em festa, a alma em festa da cidade, em louvor a um santo que é o protetor da própria cidade. E aí, nesse hino, coloca-se o herói baiano. Está lá o herói, a alma heróica do povo baiano. Então, veja, está sempre ligada a questão política com a religiosa. No próprio hino de celebração ao Senhor do Bonfim, celebra-se também o centenário da independência do Brasil na Bahia. Portanto, poesia, música, política, religião, tudo misturado, isso é Salvador. Falando ainda desses lugares emblemáticos, estamos aqui na Praça do Campo Grande e o elemento central deste lugar é também a figura que condensa todos os aspectos do que podemos chamar de baianidade. Eu queria saber, professor, de que maneira o caboclo representa a Bahia e os baianos em um só tempo? O caboclo está num local especial para o povo baiano, né? Essa Praça do Campo Grande começou a ser construída por volta de 1844, 1846. E aí aqui chamava-se a freguesia de São Pedro, por causa do Forte São Pedro, a igreja de São Pedro que ficava aqui. Então constrói-se essa grande praça. Aqui Castro Alves, o nosso poeta, inclusive, vinha muitas vezes a cavalo quando estava já nos seus últimos dias, com amigos, batia papo, aqui paquerava, ele sempre foi um grande galanteador, um grande Dom Juan. Aqui escolheu-se para se colocar esse grande monumento, que é o maior monumento da Bahia e dos baianos. E aí o símbolo maior do monumento, que está lá em cima, é um caboclo de 4 metros, é um monumento de 26 metros, construído em 1895. E interessante que a discussão sempre foi essa, lá atrás, desde o primeiro 2 de julho, em 1824. Quem é o nosso símbolo? Quem nos representa? Claro que não poderia ser o branco português contra quem nós lutamos. Ele sim é o dragão que nós precisávamos derrotar. O negro, por conta do racismo, o negro que construía o Brasil e ainda constrói e o eleva, infelizmente sem ser reconhecido pelos cânones de um modo geral, o negro também não seria por conta do racismo. Então o caboclo surge aí como a expressão da baianidade, a expressão da força, da luta, da resistência, essa resiliência do povo baiano que existe ainda hoje. O caboclo, de alguma forma, tem essa representação simbólica da resistência desse povo no passado e no presente. O caboclo tem várias simbologias aí para a gente poder entendê-lo, porque tem também a questão religiosa.
Se percebe, por exemplo, que os terreiros de candomblé da Bahia, grande parte deles batem para os caboclos no dia 2 de julho. No dia da festa de nossa independência, os terreiros batem para os caboclos. Então, há uma relação também religiosa que envolve os caboclos, o caboclo e a cabocla. Inclusive, quando eles vêm de lá para cá, da Lapinha para aqui, o Campo Grande, no trajeto, muitas pessoas param, fazem pedidos, jogam bilhetes, colocam frutas. Há uma relação, fazem reverências, vêm aqui também fazer reverências na praça, enquanto eles estão aqui de 2 a 5 de julho, que retornam também em grande festa. Então, há toda uma simbologia desse caboclo que é cívica, que é religiosa, que traz a questão da dimensão política. Veja que quando passa o caboclo e os grupos vão passando no desfile, ali tem várias faixas também de protestos. O povo, parece que o 2 de julho não chegou ainda para muita gente. De fato, não, porque o que se pretendia era um país de igualdade, ou pelo menos que de cidadania, de cidadãos de primeira classe, não um país como temos ainda hoje de cidadãos de primeira classe, segunda, terceira, quarta classe, enfim, com muitas desigualdades, como dizia o nosso poeta Gregório de Matos, lá no século XVII, triste Bahia, ó quão dessemelhante, ó quão desigual. Então parece que o 2 de julho ainda de fato não aconteceu. Aí encarna o caboclo ainda esse espírito de resiliência, de luta do passado e do presente desse povo que não se curva e que está sempre, portanto, tentando dar a volta por cima. Deus me livre de não ser baiana. E feliz aniversário, Salvador. Feliz aniversário, Salvador. O que eu mais gosto, as comidas daqui, comida baiana. Amo.